Shalom, galerinha! Tudo bem, meus amores? Como que vocês estão? Tudo bem? A Procimone tá com muita saudade de vocês. Muita, muita mesmo. E vocês? Estão com saudade de voltar pra escola? De voltar para as nossas aulas, todo mundo juntinho? Acredito que sim, né, meu amor? Amores da vida da Pro. Hoje, a Pro trouxe aqui uma história muito legal, muito bonita. Eu espero que vocês gostem. Amém? E eu quero então, contar para vocês aí, a história do plano da salvação. Vamos lá? Cruza o bracinho, senta pertinho da TV, do celular, do notebook para aprender a história com a Procimone. Vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Olha esse coração. Que cor é esse coração? Amarelo, muito bem. E o amarelo lembra o que, gente? Quando a gente vê a cor amarela, no que a gente pensa? Sabe por que esse coração é amarelo? Sabe? Porque Deus, Ele está preparando lá no céu pra gente um lugar muito importante, um lugar muito bonito. E sabe por que este coração é amarelo? Porque a Bíblia fala que lá no céu, o lugar que Deus está preparando pra gente morar, as ruas são de ouro. Sim, lá no céu, as ruas que o Senhor está preparando pra gente morar, não é de piso, de tijolo, de calçada, não. As ruas lá do céu, elas são de ouro. E vocês perceberam que aqui no coração tem um monte de pedrinhas preciosas? Sabe por que essas pedrinhas? Porque a Bíblia também conta pra gente que os muros lá do céu são de pedras preciosas, são de jaspe, são de cristal. Olha só que lugar maravilhoso que o Senhor Deus está preparando pra gente morar. Esse lugar que Deus tem preparado pra gente morar é um lugar lindo, maravilhoso, mas tem um problema. O nosso coração, ele então ficou cheio de pecado. Olha só esse coração triste. Por que esse coração tá triste, professora Simone? Porque esse coração pecou. Quando a gente peca, quando a gente comete um pecado, o nosso coração ele fica triste, ele fica machucado, porque o pecado é a única coisa que afasta a gente, deste lugar que Deus preparou para nós, que é tão bonito. O pecado, o que é o pecado, professora? O pecado é quando a gente desobedece o papai e a mamãe, quando a gente conta mentiras, quando a gente fala palavras feias. Todas essas coisas, elas afastam a gente de Deus. E quando a gente está longe de Deus, o nosso coração, ele fica muito triste. Fica muito triste. É como se o nosso coração ficasse todo escuro, todo preto, todo cheio de sombra. E quando a gente peca, a gente faz coisas feias, a gente faz coisas que afastam, né, o nosso coração de Deus, o Deus, gente, ele fica triste com a gente. E o nosso coração fica assim, preto, magoado. Sabe quando a mamãe fala pra você assim, filho, filha, agora é a hora de assistir às aulas. E você fica fazendo birra. Ai, mãe, eu tô cansado. Mãe, assisti a aula de novo. Eu não quero assistir a aula hoje. Olha como tá ficando o seu coração, preto, coração sujo. E isso impede que, a gente possa morar neste lugar que o Senhor criou pra nós. Olha que coisa séria. Mas Deus, como Deus, Ele conhece a gente. Ele sabe que nós somos seres humanos, né? Que a gente erra, que a gente comete pecado. Deus, então, Ele criou um plano muito maravilhoso. Deus, Ele fez, sabe o quê? Ele mandou Jesus vir até a terra.
Jesus nasceu, era uma criancinha, era um bebezinho, né? Jesus cresceu e Jesus então começou a ensinar para as pessoas sobre as coisas dos céus. Jesus então começou a ensinar para as pessoas as coisas de Deus, as coisas que a gente deve fazer, que deixam o Senhor muito feliz com a gente. Né? E Jesus então, depois que Jesus cresceu, Jesus ele morreu na cruz. Jesus derramou o sangue dele. Por isso que esse coração é vermelhinho, porque Jesus ele derramou o sangue dele lá na cruz para fazer o que com a gente, Simone? Perdoar os nossos pecados. A Bíblia fala assim que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, quando a gente está com o coração assim, sujo, triste, preto, o que a gente deve fazer, professora? A gente deve clamar o sangue de Jesus. A gente deve falar assim: Jesus, lava o meu coraçãozinho. Tira, Senhor, do meu coração todo o pecado, toda a desobediência, toda a maldade. Porque lembra que a Simone ensinou para vocês lá nos 10 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Lá nos 10 mandamentos, o Senhor fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E o que é honrar o pai e a mãe, Simone? É obedecer. Honrar o papai e a mamãe é obedecer. Sabe? E a Simone fica muito triste quando uma mamãe vem contar pra mim: ai, Simone, o meu filho não quer fazer as atividades. Simone, o meu filho tá fazendo birra, chora quando eu falo pra ele que tem que assistir às aulas. Olha só, como que fica teu coração quando você faz isso, ó? Fica sujo. Fica preto. E o nosso coração sujo, preto, cheio de pecado, ele nos afasta de Deus. Olha que coisa séria. A gente não pode se afastar de Deus. E olha, lá na Bíblia, quando a Simone falou, lá dos 10 mandamentos, que o mandamento que fala pra gente honrar o papai e a mamãe, Deus fala que quem obedece o papai e a mamãe, quem honra, vive muito mais. Então, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz pelas nossas vidas, a Bíblia fala que Jesus levou embora todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Jesus, então, ele deixou o nosso coração, limpinho, branquinho, puro. Mas o mundo, ele tá cheio de maldade. E existem muitas crianças que elas ficam, ouvindo coisas feias e depois elas ficam repetindo essas coisas, falando coisas que deixam a mamãe magoada, o papai magoado, bate no irmãozinho menor. Não é verdade? Xinga, grita com a mamãe, com o papai. Tudo isso, é o pecado que está entrando dentro do teu coração. Então, quando o pecado entrar dentro do teu coração, o que você deve fazer? Clamar o sangue de Jesus. Ir lá no seu quarto, dobrar o seu joelhinho, arrumar as mãozinhas e falar assim: Jesus, lava o meu coração com o teu sangue. Tira toda essa maldade do meu coração. Tira todo esse pecado. Tira todos esses palavrões. Jesus, eu quero ser obediente. Porque Jesus, ele era uma criança obediente. Jesus era uma criança obediente. Jesus era uma criança educada. E nós precisamos ser parecidos com Jesus. Lá na Bíblia está escrito que nós devemos ser parecidos com Jesus. Então, quando a gente clama o sangue de Jesus para limpar os nossos pecados, o nosso coração, então, ele fica branquinho, limpinho. E aí Jesus vem e mora neste coração, porque Jesus gosta de morar em casa limpinha, né? Em casa branquinha. E quando então a gente tá com o nosso coração assim, bem limpinho, sem maldade, sem palavrão, sem desobediência,
A gente então convida Jesus para entrar no nosso coração, para morar na nossa vida. E daí sabe o que acontece com a gente? Olha o que acontece com a gente. A gente cresce no amor de Deus. E aí sabe o que a gente faz? A gente começa a ensinar para as pessoas sobre as coisas dos céus, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas de Jesus. E aí a gente então se torna parecidos com Deus. Porque só se a gente ficar assim, ó, parecidos com Deus, é que a gente vai ter direito de morar nesse céu de ouro. Né? Nesse céu que as ruas são de ouro, que os muros são de pedras preciosas. E sabe o que mais? Lá na Bíblia está escrito que lá nesse céu não vai ter choro, nem tristeza, nem dor, porque tudo se fez novo. E vocês sabiam que lá nesse céu aqui, onde as ruas são de ouro e os murinhos são todos de pedrinhas preciosas, nem luz não tem? E sabe por que não tem luz? Porque Jesus é a própria luz que mora lá. E lá nós vamos poder estar sempre juntinhos com Jesus. Mas pra gente, ó, conseguir ir lá morar nesse céu com Jesus, nós temos que fazer todas as coisas que agradam o Senhor, né? Nós temos que, ó, crescer, né? A gente tem que crescer no amor de Deus. Nós temos que ser pessoas boas, né? A Bíblia fala assim, que nós temos que exalar o perfume de Cristo. Nossa, Procimone, o que é exalar o perfume de Cristo? É a gente ser parecidos com Deus. É quando a gente abrir a nossa boquinha para falar coisas boas, coisas que agradam ao Senhor, coisas que deixam Jesus feliz. Isso é crescer no amor de Deus. É igual uma árvore. Faz de conta que vocês hoje são árvores bem pequenininhas. Mas a árvore não cresce, não fica grandona e não dá frutos? Assim tem que ser com vocês. Vocês têm que crescer cheio de Jesus no coração, cheio de amor no coração. E aí vocês vão falar para as pessoas sobre Jesus e vocês vão dar frutos. Dar frutos é quando a gente ensina sobre Jesus para as pessoas. Sabe, galera? Todos nós que estamos aqui no mundo, Jesus tem coisas boas para nós. Jesus tem coisas maravilhosas para fazer através da gente. Mas para isso, nós temos que ser obedientes, né? Amar muito a nossa família, obedecer os nossos pais. Eu sei que às vezes é até meio difícil a gente obedecer, não é verdade? Às vezes a gente quer lá assistir um filme e a mamãe tá falando, filho, vai dormir. Vai dormir. Abençoa, né? Respeita a sua mãe, obedece, porque aí Jesus vai abençoar você. E no outro dia você pode continuar assistindo o seu filme. Não é assim? Então, gente, para que nós possamos, ó, ser verdadeiramente filhos de Deus, morar nesse céu maravilhoso, né, que Deus tem preparado para nós, não vamos mais deixar o pecado entrar na nossa vida. Amém? Vamos deixar o nosso coraçãozinho sempre limpo com o sangue de Jesus, né? Vamos ser pessoas, ó, de coração limpo, né? De coração sempre cheio de coisas boas. Não vamos deixar o mal entrar no nosso coração, não. Para que a gente possa crescer, né? Para que vocês venham ficar adultos, abençoados. E para que quando a gente ficar daí bem velhinho, muito velhinho, super velhinho, aí a gente possa ir lá para o céu morar com Jesus. Amém? Então este é o plano da salvação. O Senhor Jesus, Ele ama tanto a gente que o Senhor Jesus já sabia que quando Ele colocou Adão e Eva lá no paraíso, eles iam cometer um pecado. Porque o Senhor sabe que nós somos humanos. Mas quando a gente comete um pecado, a primeira coisa que a gente deve fazer é pedir perdão. Pedir perdão para a pessoa que a gente magoou, pedir perdão para Deus e sempre tentar ser uma pessoa melhor.
né? Então, olha só, obedeçam seus pais, obedeçam, amém? Amem sempre a mamãe, o papai, os irmãozinhos. Esse tempo que a gente está estudando em casa, galera, quando a mamãe fala para vocês que é hora de assistir às aulas, obedece, vai assistir às aulas, porque logo a gente vai estar voltando a estudar lá no colégio, e se você não estudou as aulas em casa, como que vai ser? Você vai ficar atrasado. Ai, que tristeza, Simone. Aí um monte de amigos seus vai ter visto todas as aulas, fez todas as atividades, e se você tiver, olha, com preguiça, vou te contar uma coisa. Olha o que a preguiça faz com o nosso coração. Olha o que a desobediência faz com o nosso coração, tá? Então vamos ficar vigiantes, vamos ser obedientes, para que Jesus fique muito feliz com a gente, para que a mamãe fique feliz, para que o papai fique feliz, e aí a casa onde tem alegria, onde tem paz, Jesus está morando dentro dela. Amém? Gostaram da história de hoje? Muito bem, então ó, um beijo muito grande no coração, um beijo cheio de saudade, um beijo com muito amor da Simone. No coração, Shalom e é tão até a próxima. pequenininho.